Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o momento que vocês possam estar assistindo essa apresentação, mas hoje eu, Bruno Bax, Gustavo Armando Sulamita Matos, estamos aqui para falar sobre as respostas fisiológicas das plantas em relação às mudanças climáticas. Bom, dando início à nossa apresentação, então, vamos falar um pouco sobre o clima e as plantas. Algo que está diretamente ligados, né? Hoje aqui na região de Alta Floresta, a maioria dos produtores eles plantam soja e milho no sequeiro, ou seja, sem sistema de irrigação, sem pivô. A gente depende, os produtores dependem diretamente do clima para ter uma alta produtividade. Então não tem como a gente falar de planta se a gente não falar de clima, né? E as mudanças climáticas, elas são impulsionadas pelo aumento de gases do efeito estufa. O que seria esse aumento de gases do efeito estufa? Hoje a gente sabe que para o nosso meio de locomoção, seja carro, transporte, enfim, nosso meio de locomoção, a gente faz a queima de combustível, né? A queima de combustível, o desmatamento, são fatores que influenciam e intensificam o efeito estufa, né? Eles podem alterar os padrões da temperatura, como precipitação e concentração de CO2, e essas alterações elas impactam diretamente nas plantas, né? Afetando seu crescimento, produtividade, enfim. E a gente sabe que as plantas são organismos extremamente sensíveis ao clima, né? A temperatura, umidade, radiação solar, gases atmosféricos, são fatores que regulam o seu crescimento, seu desenvolvimento e podem até determinar a sua produtividade, né? E com as mudanças climáticas, essas condições, elas estão alterando rapidamente e desafiando a capacidade das plantas de se adaptarem, né? O aumento de CO2 pode estimular a fotossíntese em plantas que apresentam o mecanismo C3, como no soja e no trigo, né? Então, com o aumento da concentração de CO2 na atmosfera, muitas plantas que apresentam o mecanismo C3 podem aumentar sua taxa fotossintética, porque há mais substrato disponível para o ciclo de Calvin, e isso pode resultar em maior crescimento. Bom, o que seria esse ciclo de Calvin? O ciclo de Calvin ele funciona da seguinte forma: o CO2 ele entra nas plantas através dos estômatos e é fixado por uma enzima chamada rubisco. Então, com mais CO2 disponível, a rubisco trabalha mais, aumentando a produção de açúcares. Por isso que a gente diz que pode promover o crescimento. Só que a gente vai entender também que não funciona exatamente dessa forma. Mas até diz aqui no próprio slide. No entanto, esse efeito ele é limitado pela disponibilidade de água e nutrientes, podendo não se traduzir em aumento de produtividade em condições de estresse hídrico. E é justamente o que a gente vai falar no próximo slide, que a gente vai falar sobre alterações na temperatura. Temperaturas elevadas podem acelerar os processos metabólicos até um certo limite, e além disso, o aumento da temperatura pode afetar a fotossíntese e a respiração das plantas, impactando negativamente no seu crescimento e na sua produtividade. Ou seja, quanto mais alta a temperatura, mais a planta tende a transpirar, né? Quanto mais alta a temperatura, o seu metabolismo ele vai acelerar, fazendo com que a planta realmente, teoricamente, faça mais fotossíntese, absorva mais água, mais nutriente. Porém, em temperatura muito elevada, a taxa de respiração aumenta. E isso significa que a planta gasta mais energia, ou seja, ela vai gastar mais açúcar, que a gente comentou no slide passado, que a rubisco seria uma enzima que ajuda na produção desse açúcar, né? Então, consequentemente, vai consumir mais dessa enzima para produzir mais, né? Que ela aumenta a sua taxa de respiração. E ela vai aumentar essa taxa de respiração e vai produzir mais só para se manter viva. E caso a fotossíntese não acompanhe esse ritmo da taxa de respiração celular, a planta pode ter um balanço energético negativo, né? Ou seja, ela vai consumir mais do que produz. Então pode causar danos às enzimas da fotossíntese, como a rubisco, que ela trabalha dentro de uma faixa de temperatura.
né? Ela trabalha dentro de uma faixa de temperatura ideal. Então, essas temperaturas muito altas, elas desnaturam essas enzimas, reduzindo a eficiência da fotossíntese e em calor extremo, a planta vai fechar parcialmente seus estômagos como resposta de proteção, né? Para reduzir a transpiração e evitar o superaquecimento. E isso vai limitar também a entrada de CO2, reduzindo a fotossíntese, consequentemente, né? E mesmo em situações que a planta tenha água e CO2 disponível. Bom, e entendendo um pouco sobre essas alterações na temperaturas, que as temperaturas elevadas elas podem acelerar o processo metabólico, e isso pode ser bom até um certo ponto, a gente entra num segundo critério, né? A gente entra em questão de estresse hídrico e seca, né? Entendendo que as mudanças no regime de precipitação aumentam as ocorrências de seca. A escassez de água leva ao fechamento dos estômatos, reduzindo a transpiração e a absorção de CO2, prejudicando a fotossíntese. O estresse hídrico prolongado pode causar a morte celular e a queda de folhas. Bom, a seca é um dos principais estresses abióticos causados pelas mudanças climáticas, né? E a falta de água leva ao fechamento dos estômagos, reduzindo a fotossíntese e limitando o crescimento. E além disso, vai afetar também o transporte de nutrientes, podendo comprometer toda a fase reprodutiva da planta. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, falando sobre estresse hídrico e seca, as plantas elas apresentam respostas hormonais e de crescimento, né, em relação aos fatores do tempo. Ou seja, as plantas elas regulam seus hormônios para lidar com o estresse. E um exemplo E um exemplo que a gente tem disso é o aumento do ácido abscísico durante uma seca, né, que ele vai induzir o fechamento dos estômagos para reduzir a perca de água. A gente também tem a questão das auxinas e das citocinas, que controlam o crescimento e se ajustam para direcionar recursos a órgãos mais essenciais à sobrevivência dessa planta, né, para ela perpetuar a sua espécie, digamos assim. E falando um pouco mais sobre as auxinas e citocinas, elas são hormônios que controlam o crescimento das plantas, né? As auxinas são produzidas no topo da planta, ou seja, no ápice, e elas promovem o alongamento das células, ajudando a planta a crescer em altura. Já a citocina vem das raízes, ela estimula a divisão celular e o crescimento lateral. E quando o clima muda, como é o caso que a gente está falando aqui, como em caso de uma seca ou em alta temperatura, a produção desse hormônio pode ser afetada. Isso pode comprometer o crescimento da planta e acelerar o envelhecimento das folhas, né, tendo uma senescência um pouco mais precipitada, podemos dizer assim, né? Bom, e agora que a gente já falou um pouco sobre o clima, sobre estresse hídrico, como as plantas se comportam, a gente vai falar aqui um pouco sobre adaptação e plasticidade fenotípica das plantas, né? O que quer dizer isso? Bom, algumas plantas ela têm uma capacidade que permite alterar sua fisiologia e morfologia conforme o ambiente muda. Ou seja, com o passar do tempo e a evolução, as plantas tendem a se adaptar àquele local. E um exemplo clássico que a gente tem de adaptação e plasticidade fenotípica é o cacto, né, que ele vive em regiões desérticas, ou seja, onde não tem água. Então, como que uma planta consegue sobreviver onde tem baixa disponibilidade de água, né? Então, assim, ela desenvolveu o metabolismo CAM, né, que permite que os estômatos eles abram somente durante a noite para capturar CO2 e durante o dia ele fique fechado para evitar a perca de transpiração, né, a perca de água durante o dia. E além disso, seus caules são mais grossos e suculentos, capazes de armazenar mais água, né? As suas folhas foram transformadas em espinhos, o que reduz a transpiração e até protege a planta por herbivoria. E essas adaptações mostram que as plantas podem sim modificar sua fisiologia e estrutura para sobreviver às condições climáticas extremas. Ou seja, com a evolução, com o tempo, o cacto ele se adequou no deserto, né? E a gente tem inúmeros exemplos para diversas plantas e diversas modificações
durante essa evolução das plantas. Oi, me chamo Gustavo. Vou estar apresentando para vocês alguns tópicos nos trabalhos de fisiologia vegetal. O primeiro tópico é impacto na agricultura e na biodiversidade. Algumas culturas agrícolas podem sofrer redução de produtividade ou mudanças em áreas adequadas para cultivo. Além disso, espécies vegetais menos adaptáveis a esse clima podem ser substituídas por plantas invasoras e acabar desaparecendo do local, que vai causar um certo desequilíbrio no ecossistema inteiro. As mudanças climáticas, como aumento de temperatura, alteração nos padrões de chuva, podem ocasionar redução de produtividade. E isso significa que as culturas hoje que produzem bem podem passar a render menos no futuro. Além disso, as áreas que são adequadas para o cultivo de certas espécies podem deixar de ser, forçando o quê? O agricultor a mudar de região ou mudar de cultura. Em alguns casos, quando o agricultor não muda de região e não muda de cultura, as plantas que não conseguem se adaptar às novas condições podem acabar desaparecendo do ambiente e dando lugar às plantas invasoras que vão competir por espaço e por nutriente e causando um desequilíbrio naquele local que as outras plantas ficaram. O meu outro tópico é imunidade das plantas sob o estresse climático. O aumento de temperatura pode comprometer o sistema imunológico da planta, tornando-se mais suscetível a doenças. E com isso, teve pesquisas que identificaram que é um gene-chave que, quando ativado, ele pode restaurar a resposta imunológica mesmo sob estresse térmico. O que? A sua capacidade de defesa natural fica comprometida. Existe um gene específico que, quando ativado, ele ajuda a restabelecer essa resposta imunológica da planta a essas condições de calor ou de estresse hídrico. Ou seja, esse gene funciona como uma chave de proteção, que permite que a planta continue se defendendo dos patógenos, mesmo sob altas temperaturas e déficit hídrico. Essa cobertura é extremamente importante para o desenvolvimento das plantas e tornando mais resistente às mudanças climáticas. Essa pesquisa acaba sendo muito importante para isso, para entender como é o funcionamento desse gene-chave. Mais um tema, mecanismo de fisiologia e adaptação. Modulação da fotossíntese e metabolismo de carbono. O que acontece? O aumento do CO2 pode intensificar a taxa de fotossíntese e, consequentemente, aumentar a produção de biomassa. E com o aumento dessa concentração de CO2 na atmosfera, as plantas tendem a intensificar o processo fotossintético. Isso significa que ela consegue absorver mais carbono e, com isso, produzir mais energia e mais biomassa. E no primeiro momento isso parece ser algo totalmente positivo, mas esse estímulo provoca mudanças internas na planta, que passa a redirecionar energias e recursos que seriam usados para umas funções como defesa ou crescimento de raízes para outros lugares, para manter esse aumento e a captação de carbono. Ou seja, embora o CO2 estimule a fotossíntese, ele também pode gerar desequilíbrio no metabolismo da planta. E por que isso acontece? As plantas buscam maximizar a captação de carbono para converter energia e restabelecer o processo, acompanhando as alterações no desequilíbrio energético e na alocação de recursos para outras funções. Quando há mais CO2 disponível, a planta tende a captar o máximo de CO2, CO2 disponível. E essas condições de aumento de captação de carbono podem transformar a energia por meio de fotossíntese. No entanto, ao fazer isso, ela pode acabar gastando mais energia do que normalmente gastaria e redirecionando recursos internos que normalmente seriam usados para outras funções importantes como defesa de pragas, de crescimento de raízes ou produção de semente, acabam não acontecendo. Então, mesmo que o aumento do CO2 traga um benefício inicial, ele pode causar um desequilíbrio interno na planta e tornar algumas funções inviáveis ou minimizar essas funções. O outro tópico que eu vou estar comentando, regulação de estômatos. As plantas ajustam a abertura de estômatos para controlar a transpiração e conservar água durante o período de seca. O que acontece nesse período de seca? As plantas precisam economizar água para sobreviver nesse período. E um ajuste que elas fazem é a abertura e o regulamento de estômato. E o que são estômatos?
São pequenas estruturas nas folhas responsáveis pela troca de gases. E quando o estômago se fecha parcialmente ou totalmente, a planta reduz a perda de água pela transpiração. Esse é um mecanismo de defesa natural que ajuda a conservar a umidade interna, mas também pode diminuir a entrada de CO2 e com isso afetar a fotossíntese. E por que isso acontece? Esse mecanismo de fechamento do estômago é vital para que as plantas conservem água durante aquele período de seca e tornando que faça ela sobreviver um período mais longo. E quando ela está sob estresse como seco, calor ou alta temperatura ou salinidade, ela passa por essas mudanças internas. Uma dessas mudanças, como eu tinha dito, é a abertura e o fechamento dos estômatos. E quando o estômago fecha parcialmente ou totalmente, a planta reduz a perda de água pela transpiração. Esse mecanismo de defesa ajuda a conservar a umidade interna, mas também pode diminuir a entrada de fotossíntese. E meu próximo tópico é alterações no metabolismo e a produção de hormônios. Quando a planta está sob esses estresses, como seca, calor ou alta salinidade, ela passa por mudanças internas. Uma dessas mudanças é o aumento da produção do hormônio, como é conhecido ABA, já que ajuda a planta a reagir a esse estresse. Além disso, uma maior produção de antioxidante, que tem a função de proteger a célula da planta dos danos causados pelo excesso radical livre. E, ao mesmo tempo, a planta ajusta o funcionamento do seu metabolismo para atender e manter o equilíbrio e continuar funcionando. E por que isso acontece? Essa alteração acontece porque a planta precisa se proteger para sobreviver às condições difíceis. Os hormônios antioxidantes ajudam a reduzir o efeito de estresse, preservando a célula. E o ajuste no metabolismo geralmente garante os processos vitais, como o crescimento e a fotossíntese. Continue mesmo em ritmo diminuído ou mais lento, ou seja, essas são as respostas que são formadas em forma de defesa que permite que a planta se mantenha viva até as condições melhorais ou até a sair daquela condição. E o meu último tópico é as modificações morfológicas e estruturas. Em resposta a esses ambientes difíceis, como seca ou calor excessivo, algumas plantas passam a desenvolver características físicas diferentes. Umas criam raízes mais profundas para buscar água em camadas mais baixas do solo, reduz o tamanho das folhas para diminuir a perda de água por transpiração e redistribuição de biomassa, ou seja, investe mais em crescimento das partes que ajudam a sobrevivência dela, como raízes, caule e menos folha, para que ela possa sobreviver naquele período. E por que isso acontece? Essas mudanças são formas de adaptação que aumenta a chance de sobrevivência da planta. Com raízes mais profundas, ela consegue absorver mais água e mais nutrientes para ela. Com folhas menores, tem menor perda de água por transpiração. E ao ajustar a distribuir os seus recursos, a planta se torna mais estável e resistente à variação de temperatura e disponibilidade de água no ambiente. Olá, boa noite a todos. Vou falar sobre a resposta epinérgica e a memória de estresse da planta, né? Por que isso acontece? Né? Alteração na expressão genética e mecanismo epinérgico possibilitam que as plantas lembrem-se que episódios de estresse e reajam à maneira mais eficiente e situação da futura. Por que isso acontece? A memória da epinética promove que uma resposta mais rápida e adaptada, aplicando uma chance de sobreviver diante do evento climático extremo recorrente, né? Como pode dizer? De uma forma ou de outra, esses genes de planta extremamente são, eles não mudam o seu DNA entre si, né? Eles têm, como pode dizer, de forma mais rápida, né? Com esse estresse, ele volta a acontecer entre o futuro da planta e saber como reagir mais rápido e eficiente. Como esse tipo de memória, né? Com esse tipo de memória pode ser uma estratégia para sobreviver. Ela ajuda na planta se adaptar, né, a eventos extremos
e se repetem como longos períodos, né, sem chuva, né, por exemplo, uma resposta que melhora a resistência da planta, aumentar uma chance de continuar viva, né, com isso. Por exemplo, regiões, né, implicações ecológicas. Né? Um exemplo didático, como pode ver no ecossistema, a região seca. A planta ela adota um fechamento estomático e altera a produção hormonal para reduzir a evapotranspiração. É isso que é isso. E manter um equilíbrio hídrico, né? Como na região da Amazônia, né? Na região amazônica. Essa espécie ela desenvolve um mecanismo para mobilizar reserva de carbono e ajustar o metabolismo, mesmo sob condições, né, e submersões parcial, de modo que mantém a atividade fisiológica. Como pode dizer, em regiões alagadas, como na Amazônia, a planta se desenvolve, né, extremamente para continuar viva. Mesmo com parte do corpo submerso, ela e suas reservas de carbono do metabolismo não para de funcionar. Por quê? Por que elas não param de funcionar? Outro, porque, tipo assim, como pode dizer, que algumas plantas migram para outras regiões, por exemplo, para outros lugares mais altos ou mais frios, né, em busca de condições climáticas favoráveis. Com esse movimento, a planta pode mudar, né, mudar de espécies vegetais, como afetar o ecossistema ao redor. Como na mudança das distribuições de espécies. Diante desses estresses ambientais, algumas espécies migram para altitude ou latitude, onde as condições climáticas sejam mais amenas ou resultado que transforma na comunidade vegetais, com consciência na rede ecológica, né? Como pode dizer, uma, uma estrutura, né? Que é favorável para ela, né? Entre ecológica e entre favorável, né? Que ela vai adaptar com esse estresse, né? Ela tem que adaptar com essa região para poder irrigar condições entre o seco e quer dizer, o úmido e o extremamente favorável entre o clima ali para elas, né? Na conclusão, expectativas futuras, né, o mecanismo ele se ajuda com a ajuda da bioquímica, né, morfológica entre o genético. Com a planta, utilizar várias estratégias combinantes, como da genética bioquímica, morfológica, né, acabei de falar, para afetar desafio do clima. Como o estudo ele pode ajudar no desenvolvimento da planta cultivar e mais resistente, né? E melhor o manejo para agrícola, né? As técnicas de irrigação ou inteligência, e que seria para atender como as plantas responsável para esse estresse. Para garantir, como se fala, a sustentabilidade da agricultura e preservar o ecossistema. Igual ali fala na perspectiva futura. A nova pesquisa poderão aprofundar o mecanismo, né, que vai vir pela frente. E considerações finais é que a gente pode aprender mais, né, sobre adaptativos, né, sobre a planta, como mostra quanto a natureza persiste, né, evoluir ao valorizar o mecanismo, né, podemos decidir o mais consciente na agricultura, na conversão ambiental ou no uso dos recursos naturais. E que seria, né, a parte que a planta ela vai se adaptar de cada região, né, cada ecossistema que ela pode ter uma composição aí. E muito obrigado, né, sobre
tem a conclusão, né, como acabei de falar, e compreender a resposta fisiológica da planta, essencial para o desenvolvimento da estratégia, e um manejo mais sustentável para o planeta. Aqui são as referências, né, que a gente usou. E é isso, muito obrigado.